pensar um pouquinho juntos aqui, vamos falar sobre esse tema. E antes da gente entrar no tema, praticamente, eu queria convidar vocês a fechar os olhos, tá? Que a gente pudesse, nesse momento, fazer uma respiração profunda, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, e nesse momento pedir a proteção, o amparo, e que a sua infinita amorosidade possa chegar até nós, que a gente possa estar sensível a ela, que a gente possa absorvê-la nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e na nossa vibração. Que a gente entre nessa profunda sintonia de amor com o nosso Mestre Jesus, através dos nossos mensageiros, e que a partir deste momento, ao longo desse momento aqui de aprendizado para todos nós, o nosso Mestre possa nos inspirar, possa nos motivar e nos estimular à busca pelo melhor caminho, pelo momento da nossa existência e pelo momento do nosso entendimento. Que todos nós possamos contemplá-lo como essa figura amorosa, meiga e sempre próxima, sempre presente de nós e sempre disponível para nos auxiliar. Como filhos dependentes de um Pai amoroso, bondoso e justo. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, a reflexão da nossa tarde aqui hoje, então, é superando os desafios da vida, a espiritualidade como fonte de resiliência, tá? Antes de qualquer coisa, eu queria trazer para a reflexão aqui nossa, espiritualidade é a mesma coisa de religiosidade? Não, né? Religiosidade envolve uma religião, alguns preceitos, dogmas, né? E algumas até nos distanciam da espiritualidade, porque tem imposições, regras, e tudo bem. E cada um navega no que acha mais adequado. Isso não é uma crítica, tá? A espiritualidade, ela transcende, né? Ela transcende a religião. A espiritualidade é aquilo que a gente reconhece como uma natureza divina em nós. Aquilo que nos motiva a buscar algo divino, transcendente, celeste, cósmico, né? Então, para a gente começar a falar um pouquinho desses dois termos que a gente vai refletir aqui, longe de esgotar, né? Eu fico, a Marcinha, não sei, não vi ela por aqui hoje, mas assim, o tema da palestra que às vezes ela propõe para a gente trabalhar aqui, a gente se desdobrasse, daria umas 3, 4, 5 palestras. A gente falaria de espiritualidade, de resiliência, de desafios da vida, né? E de tudo mais que está envolvido nisso, né? De enfrentamento das situações e tudo mais. Então a gente vai focar hoje mais nesses aspectos da espiritualidade e dessa palavra resiliência, tá? Então a gente vai começar aqui com a nossa reflexão, e se tiverem alguma dúvida, quiserem questionar, complementar alguma coisa, fiquem à disposição, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo me conectar aqui com o meu botãozinho aqui. Vamos lá. Só uma reflexão. A nossa vida, ela é pautada por desafios. E eventualmente a gente tem que resistir à tempestade, tá? Então, inevitavelmente, a vida nos convida para isso. A gente em alguns momentos, colocado diante de intempéries, diante de situações não esperadas, não previstas, né? E esse é o momento de aceitação. Se eu não me engano, Marco Aurélio, era o imperador romano, ele falava que nada acontece, né, ao cavalo, por exemplo, que não seja relacionado ao cavalo. Nada acontece ao boi que não seja relacionado ao boi, né? Nada acontece ao homem que não seja relacionado ao homem. Nada acontece ao José Maria que não seja relacionado ao próprio José Maria. Percebe? Tá? E aqui a gente já foca um pouquinho na palavra resiliência, né? Então, vem do inglês resiliência, ela é nova essa palavra, ela começou a ser estudada na década de 70, 80, né? E ela tem uma propriedade que é da física, né? Opa, volta aqui.
propriedade que é da física é como se eu pegasse um corpo, uma chapa de aço, por exemplo, dobrasse ela e ela volta ao estado normal dela, né? Isso para a física, mas ela pode ser emprestada, por exemplo, né, para a psicologia, a capacidade de superar, de recuperar as adversidades, tá? Eu posso emprestar ela, por exemplo, para sustentabilidade, para ecologia. Uma floresta, por exemplo, quando ela é destruída por um movimento natural, um tufão, um furacão, alguma coisa assim, num curto espaço de tempo, ela sofre uma resiliência, ela volta ao seu estado normal. A vegetação vai nascendo, demora um certo tempo, mas ela se regenera, ela se recompõe, tá? Para a psicologia, tem um termo mais amplo, né? Então, para a psicologia, por exemplo, quando a gente fala de seres humanos, quando eu passo por um processo de resiliência, qual que é o desejado? A chapa, ela volta ao estado normal. Quando eu volto, passo por uma dificuldade, eu passo por um momento de provação, vamos usar um termo nosso espírito, né? Quando eu passo por uma prova e eu volto ao meu estado normal, eu não paro por ali. Para esse elemento humano, esse espírito imortal, eu volto com um aprendizado. Então, se a gente pegar o termo da palavra, resiliência, para a física, ok, é voltar a um estado normal. Para a psicologia, para o espiritismo, é eu voltar para o meu estado normal, mas com um aprendizado. Faz sentido para vocês? Tá? Essa é a reflexão da palavra resiliência. Vamos lá. Então, assim, isso começou a ser estudado com crianças, né? Crianças que passavam por alguma dificuldade, mas alguma coisa inexplicável fazia com que elas tivessem um comportamento diferente daquela previsão ou até de diagnósticos negativos, né? Lá na década de 70. Na década de 90, isso foi muito adotado pelas empresas, pelo mundo corporativo. Para sofrer as constantes mudanças que o mundo corporativo exige, por conta de resultado, metas e do capitalismo e de tudo que esse movimento financeiro mundial atual exige, adotou-se esse termo para você estar sempre renovando, sempre ressignificando e sempre buscando coisas novas, tá? E claro que tem um lado positivo e negativo disso, que a gente não vai entrar aqui no mérito da questão, tá bom? Mas assim, é compreensível, e aqui nesse último parágrafo eu quero deixar isso registrado, né? São inúmeros estudos que demonstram que, entre os vários fatores que compõem o processo resiliente, tá? A espiritualidade se destaca como um mediador capaz de dotar o indivíduo de recursos importantes para a superação das adversidades. Ou seja, naturalmente a gente tem um processo de resiliência em nós, mas quando isso se conecta à espiritualidade, quando eu me conecto a esse divino, a esse sagrado, a essa essência de luz divina que existe em nós, as coisas acontecem com mais facilidade. Não sei se já aconteceu isso com vocês, se vocês têm essa percepção, né? A espiritualidade é entendida pela maioria dos estudiosos como características intrínsecas do ser humano. Ou seja, como as plantas buscam a luz e vão crescendo no sentido de encontrar a luz ou se aproximar da luz ou em direção à luz, nós também temos isso. Nós também temos essa essência divina em nós, né? E naturalmente, através dessa busca pela essência divina, a gente cresce, a gente se desenvolve, supera as nossas limitações, reconhece os potenciais de crescimento e de criatividade que existem em nós, né? E a gente continua trilhando o nosso caminho, tá? Então, esse é o pensamento. Então, assim, antigamente, quando a gente falava de resiliência, a gente focava muito nas questões centrais, doenças, o nosso medo de ruína, de fracasso, de miséria. Mas os estudiosos foram se aprofundando nisso, né? A nossa própria doutrina, os estudos que foram feitos, né? Tanto da psicologia como do espiritismo e outras áreas aí de bem-estar e de saúde médica, né? Psiquiátrica.
foi se mudando o foco. O nosso jeito de viver, a nossa sociedade hoje, ela é tão estressante, né, que a gente praticamente depende de uma resiliência diária. Então, para os pequenos desafios. Então, quando a gente fala de resiliência, não está falando de doença, não está falando de pobreza. A gente pratica resiliência no nosso dia a dia, né? Por exemplo, a gente estava vindo para cá agora. Eu não sei quem pegou a Raposo depois da Granja para cá. Um trânsito terrível, né? Que gera estresse, gera nervosismo, né? Gera desconforto, gera preocupação, porque você sabe que teve um acidente grave lá na frente, e você fica caramiolando. Nossa, o que será que aconteceu? Será que foi grave? Será que não foi? Né? Para superar isso, né, tem o exercício de resiliência, tá? Que é diário, que é constante, né? Que não é fácil da gente perceber a importância dessa resiliência. Porque isso, de forma concentrada e repetitiva, pode afetar, sim, o nosso organismo físico, psíquico, espiritual, né? A gente pode se tornar uma pessoa amargurada, a gente pode se tornar uma pessoa que não consegue se conectar com a espiritualidade, se conectar com a natureza, por conta dessa ansiedade que vai permeando a gente, dessa ansiedade que vai tornando o nosso jeito de ser diferente, mas sempre ligado num polo negativo. Isso acontece com vocês? Então, esse sentido, essa palavra não é vazia. Resiliência é eu resistir, é eu dar um passinho para trás e falar assim, o que está acontecendo aqui comigo? Será que eu tenho uma forma melhor de enfrentar isso? Né? Será que eu consigo enfrentar isso sem sofrer tanto o impacto disso? O que vai me levar para um estado de normalidade? Então, é um processo e a gente tem que tomar consciência disso, né? Vamos lá. Então, aqui já falei do estresse, né? E exemplos de resiliência. Por exemplo, na área emocional, psicológica, profissional. Superação e recuperação. E recuperação. Os aspectos profissionais nossos. Quando a gente perde o emprego. Exige um grande esforço para a resiliência. Eu preciso superar aquilo e me recuperar. Quanto mais consciência disso, mais fácil fica. Os samurais tinham uma frase que eles falavam que a lâmina da espada do samurai, que é muito precisa, ela acerta sempre na nossa inconsciência. Ou seja, naquele ponto fraco, naquele ponto egóico que a gente não consegue perceber, né? Então, assim, são colocações que a gente precisa se fazer, né, diante dessas dificuldades, para compreender melhor, porque senão a gente não adquire essa resiliência com melhoria, como um processo de crescimento, né? Adaptação, adaptabilidade, então as coisas vão mudando, a gente muda, os nossos companheiros, familiares vão sempre mudando, e às vezes a gente quer que as coisas continuem da mesma forma, e isso não é vida. Tudo muda e tudo se transforma. Então, a todo tempo a gente está mudando, as nossas células se renovando, né? A natureza ao nosso redor, a sociedade. Então, às vezes a gente quer uma situação estável, mas não é verdadeira, é ilusória, né? E muitas vezes ela é até egóica, e ela esbarra no nosso ego, tá? Vou falar um pouquinho disso, antes de eu entrar no jockey, tá? O que me impede, por exemplo, de crescer, evoluir? Quais os problemas que se apresentam hoje para mim? Né? Quais dificuldades? O que eu ainda não consegui resolver em mim? Né? O que me impede de subir o meu próximo degrau? Será que eu estou no caminho correto? Será que eu estou no caminho errado? Quando a gente olha para esse processo da espiritualidade, da resiliência, né? Eu tenho a liberdade de escolher. Então, eu quero, por exemplo, olhar aqui para o monitor. Para que direção eu estou vindo? Para o monitor? Uma direção contrária? Eu não estou percebendo que rumo eu estou tomando da minha vida, né? Isso muitas vezes está relacionado com o nosso ego.
Então, como eu falei de que aquilo que acontece para o cavalo é do cavalo, aquilo que está acontecendo na minha vida hoje é relacionado a mim. E essas dificuldades talvez possam ser olhadas como um convite para eu crescer, um convite para eu olhar. Mas assim, o quanto o meu jeito de ser está influenciando para isso? E quando eu penso nesse caminho, se é certo ou errado, e eu penso nesse caminho que está me impedindo de crescer, né? O que eu estou fazendo? Eu estou escolhendo, eu estou olhando, né, para o meu próprio jeito de ser. Talvez seja aí a minha inconsciência. E, inevitavelmente, as minhas provas futuras, num curto espaço de tempo, estejam relacionadas a isso. Quando a gente pensa em espiritualidade, o que a gente está fazendo? A gente está falando de um ser que é cósmico. Então, eu sou um ser que é universal, que é um filho de Deus, que acredita na espiritualidade, acredita nos bons espíritos, no Evangelho de Jesus, ou sou um ser que olha para o mundo e para os meus problemas e acha que é um caos, que a gente está perdido, desorientado, sem pai, sem mãe, solto no mundo? Percebe que tem uma questão egóica? Que eu me perco nas minhas próprias verdades, no meu próprio jeito de ser, e acho que está tudo um caos? E quando eu exercito a espiritualidade, essa conexão divina, né, do porvir, quando eu me liberto da minha insegurança, quando eu me liberto do meu medo, quando eu me liberto desse medo de não ser amado, desse medo de não ser aceito, né, eu estou sendo resiliente e estou escolhendo o caminho que eu quero seguir. Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito para subir esse meu próximo degrau? Aí tem as confusões materiais, né? Ah, eu quero um carro novo, eu quero um emprego novo, eu quero comprar uma casa. Ok, mas isso é um propósito de vida? E para o ser cosmológico? E para esse ser espiritual? Qual que é o propósito? Né? É me tornar um ser melhor? É me aproximar mais de Deus? É reparar essas questões que podem me trazer saúde ou doença? É um processo muito, muito profundo que vai além, né? Então, eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês, e não quero me estender, porque as histórias são fantásticas e a gente poderia tirar vários aprendizados, mas o nosso tempo não é suficiente, tá? Eu quero trazer aqui o exemplo de Jó, tá? Todo mundo conhece Jó, né? Ele era uma pessoa temente a Deus, super correta, né? E ele foi aí desafiado pela vida e por situações, né, que fizeram ou colocaram ele diante de várias situações de resiliência. E ele é um grande exemplo bíblico de resiliência. Eu vou resumir aqui. Ele perdeu tudo na vida, tá? E ele tinha uma relação com Deus, com os amigos, né? E passou por várias provações e tudo mais. E ele foi perdendo tudo, passando por muitas dificuldades. Então perdeu plantação, perdeu animais, perdeu escravos, e foi a ruína. Aí o pensamento dele para Deus é assim, olha, que preserve a vida dele, né? Numa relação complicada. Mas ele sofreu a grande doença, ele contraiu lepra. E aí os amigos dele questionaram ele, né? Puxa, mas para você estar sofrendo tanto assim, você deve ter sido muito impuro, né? Você deve ter sido ter muitos pecados ou muitas questões para resolver, né? Mas mesmo assim ele falou assim, deve ser. Mas neste momento de fracasso e de ruína, Deus apareceu para ele, né? E retribuiu em dobro tudo que ele perdeu, né? E é uma história muito bonita, porque em todos os momentos e os embates que ele passou, ele não deixou o ego dele falar mais alto, ele não questionou sequer a presença divina na vida dele e o propósito que tinha por trás daquelas catástrofes que aconteceram assim. Mas quando ele saiu disso, além dele ter tudo em dobro, ele perdeu 10 filhos. Então, se Jesus ou Deus deu tudo em dobro para ele, ele teve 20 filhos. Então, ele dobrou tudo aquilo de bom que ele tinha. Mas o principal ganho dele foi a transformação espiritual dele que aconteceu, tá? Esse é um grande exemplo de resiliência.
Isso para resumir grotescamente, porque o nosso tempo vai esvaindo, tá bom? Um outro exemplo é o Viktor Frankl, um exemplo de resiliência que vem dos campos de concentração. Então ele escreveu um livro, ele era um psiquiatra famoso, e ele escreveu um livro que chama Busca do Sentido. E ele passou por provações absurdas, absurdas de campo de concentração. E ele falava que no campo de concentração, por mais absurda que fossem as situações, o ser humano, ainda naquele estado extremo, limitado, ele tinha a possibilidade de escolher. Mesmo que ele estivesse indo para uma câmara de gás, ele tinha a opção de escolher se ele ia sorrindo, ou se ele ia se lamentando, ou se ele ia se vitimizando por conta do ego presente e influenciando no pensamento e nas ações dele, E ele chega a algumas conclusões, A liberdade espiritual do ser humano a qual não se pode tirar, permite-lhe até o último suspiro configurar a sua vida de modo que tenha sentido. Pois não somente uma vida ativa tem sentido, também o sofrimento necessariamente a terá. Então, o sofrimento só é sofrimento se a gente não acha um sentido para ele, se a gente não dá um direcionamento positivo para ele, se a gente não recebe a mensagem que ele está trazendo para o nosso espírito, para esse ser imortal que acredita na espiritualidade e em Deus, tá? Esse sentido ele chamou de suprassentido, como uma referência direta à espiritualidade. Ou seja, existia algo divino no Frankl também. Ele tinha essa profunda conexão com a espiritualidade, com esse ser sagrado que nos rege, E no momento que a gente roga esse auxílio, ele comparece, tá? Agora, um pouquinho aqui, isso eu vou passar, da nossa doutrina. A Joana de Ângeles, que não poderia faltar, ela coloca a resiliência como uma conquista da maturidade psicológica, A resiliência nasce quando paramos de nos colocar como vítima do destino e passamos a nos enxergar como um coautor da própria realidade, Mais uma vez, é um convite. Eu estou diante de uma dificuldade, eu preciso subir esse degrau aqui, Posso assumir a postura de vítima? Posso. Vai me ajudar? Não. Vai protelar o enfrentamento do problema, vai mascarar a minha necessidade e vai retardar o meu processo. Vou ser punido? Isso é uma punição? Não, não é. É a consciência. Lembra da espada do samurai? O corte que você está recebendo da espada é naquele momento ali da inconsciência, que você não adquiriu consciência ainda, E ela recomenda o autoamor, e o autoconhecimento. Então, assim, que caminho que eu estou seguindo, que escolhas que eu estou fazendo, de forma consciente ou inconsciente, eu estou escolhendo. Então, quando a gente fala de espiritualidade, de resiliência, a gente busca essa consciência para fazer a escolha certa. E a escolha certa é enfrentar, A Joana também fala que o problema maior do ser humano é o próprio ser humano. Então, é um convite amoroso, Não é para a gente declarar guerra, para a gente ficar questionando, errei de novo, errei de novo, errei de novo. Se você erra com frequência, você não está sendo resiliente. Você não está conseguindo ser resiliente. Você não está conseguindo acessar esse ser espiritual que você é, para superar suas dificuldades. Ser resiliente é aprender. Quando você aprende, você deixa de tropeçar no mesmo buraco. Você desvia. Você aprende outros caminhos, Então, é um processo, tá? Vamos lá. Mais um exemplo aqui, Emmanuel, no Fonte Viva, ele traz aqui a resistência ativa, Ele define a paciência não como braços cruzados, mas como um trabalho em silêncio. Para Emmanuel, a melhor forma de superar uma crise é continuar servindo ao próximo e produzindo bem, tá? Sair do próprio umbigo. Então, o que eu posso fazer para olhar para aquele que, neste momento, precisa de ajuda? É um exercício para a gente ir em direção ao outro.
E a gente sabe que quando a gente faz esse movimento para fora, o próximo movimento é para dentro. É um para fora, um para dentro. A gente vai trazendo esse mecanismo de troca, de compreensão, né? E o tempo é um aliado. Às vezes a gente vai acumulando frustrações, decepções, equívocos, tropeços, ao longo de uma existência inteira. E quando a gente se depara com uma crise, a gente quer resolver ela em meia hora, ou em um dia, ou em uma semana, ou em um mês. Calma, calma. Respeita o seu próprio tempo, respeita o próprio tempo da natureza. Tudo tem tempo para nascer e tempo para morrer. Os planetas morrem. Nesse momento tem estrelas morrendo, estrelas nascendo, crianças nascendo, idosos morrendo, e faz parte de um ciclo de renovação. Então, talvez não tenha chegado o momento, tudo passa, né? E essa angústia da aceleração, ela está atrelada a esse movimento social de estresse, de tudo muito rápido, tudo muito fluido, né? Eu fiquei impactado, eu vi uma palestra semana passada do Fábio Porchat, se eu não me engano, e ele falava sobre IA, sobre a velocidade da rede social, né? Ele falava que ele está perdendo muito conteúdo, porque quando ele faz um programa para a Porta dos Fundos, salvo engano meu, e para outras redes sociais também, ele fala que o tema de hoje, por exemplo, hoje todo mundo recebeu o alerta da Defesa Civil, né? Ele fala que se ele quiser fazer um tema, um conteúdo sobre isso, ele tem que fazer hoje e publicar hoje. Então ele faz na casa dele, no banheiro, onde ele estiver, ele manda para a edição faz e ele tem que publicar hoje. Se ele publicar isso amanhã, já não serve mais. Ninguém vê, então não repercute. Eu só estou usando isso como exemplo para essa aceleração que dificulta, né? Essa conexão com a espiritualidade, a gente se deparar e enfrentar as nossas próprias questões, né? Então, quando o Emmanuel traz essa questão aqui do cotidiano, principalmente, né? Ele ensina que as grandes provações são raras, mas os pequenos testes, trânsito, a grosseria alheia, a escassez material, ocorrem todo dia. Ser resiliente é não se deixar corromper ou irritar por essas miudezas. Então, quando a gente fala de resiliência, a gente pensa em grandes problemas, mas talvez por esse texto aqui, né, do mentor aqui, a gente esteja esquecendo dessas pequenas coisas que vai corroendo o nosso dia a dia, vai corroendo a nossa psique, o nosso espírito, e a gente não percebe. Quando a gente toma conta, a gente já está completamente conectado com aspectos negativos, sem fé, sem religiosidade, sem otimismo, sem alegria. E aonde não tem alegria, não tem Jesus, não tem espiritualidade. Concordam comigo? Tá? Bom, eu vou finalizar por aqui, tá bom? Eu acho que eu trouxe elementos aqui para reflexão, longe da gente esgotar o assunto, tá? E leiam mais. Eu acho que a gente tem bastante conteúdo na nossa doutrina sobre como a gente trata as nossas dificuldades, né? E às vezes a gente acha que elas são maiores, quando a gente começa a enfrentar elas são menores, tá? A gente, depois que a gente ultrapassa, percebe que, se a gente for pensar no custo e no esforço que foi para superá-las, ele foi pequeno. O que aumenta o custo e o esforço é eu ficar repetindo e não trazer isso para a minha consciência. E aí a espada do samurai vai lá e corta justamente nesse lugar. É aí que eu me fragilizo. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou convidar todos agora para fechar os olhos, tá? Vamos mentalizar a figura meiga e amorosa do nosso Mestre Jesus. Pedir que essa imagem possa permanecer conosco ao longo dessa semana e que neste momento esses companheiros espirituais aqui presentes possam direcionar essa energia de amor, essa energia de paz, que essa energia
possa penetrar no nosso corpo espiritual, no nosso corpo físico, que ela possa iluminar todas as nossas células, que ela possa higienizar as nossas células, que elas possam fluir pela nossa corrente sanguínea, chegar ao nosso cérebro, higienizá-lo, fortalecê-lo e também acolher as nossas emoções, integrá-las e direcioná-las para as melhores ações, para os melhores pensamentos e para os melhores sentimentos. Que neste momento, esses irmãos possam também abençoar os nossos lares, abençoar as pessoas que convivem conosco nesses lares, no nosso trabalho e no nosso convívio diário. Que a gente tenha a certeza do amor e da proteção divina em todos os momentos, em todas as circunstâncias. A gente possa, neste momento, vibrar a nossa gratidão de paz e de amor por tudo que nós somos, por tudo que nós temos e pelo potencial divino que habita em nós. E agradecidos por tanta proteção e por tanto amparo, agradecemos ao nosso Mestre Jesus por mais esse dia, por mais essa oportunidade e por mais essa caminhada. Que assim seja, graças a Deus.